Você já ouviu falar em escrevivência? O termo foi criado pela escritora Conceição Evaristo para dar nome a uma escrita que nasce da vivência. De acordo com a autora, é um ato de resistência e de reconexão com a ancestralidade e as experiências coletivas. No programa de hoje, nos inspiramos na escrevivência de Conceição Evaristo para falar sobre o poder transformador da escrita feminina, que nasce da experiência e da vivência. Como essa escrita pode revelar histórias apagadas, reconstruir identidades e fortalecer quem escreve e quem lê? Entra na roda com a gente. Ele não é de nada, essa cara amarrada é só um jeito de viver na pior. Ele não é de nada, essa cara amarrada é só um jeito de viver nesse mundo de mágoa. Seja bem-vindo e bem-vinda ao Roda de Mulheres, que está começando com esse sambinha gostoso na voz de Isis Maria, acompanhada por André Dete. Que delícia! E tem muito mais, hein? E tá só começando e ainda tem muito mais, porque estamos recebendo também mulheres que hoje dividem com a gente suas escrevivências. Estamos recebendo as escritoras Gilda Freitas, Rejane Costa Barros e Eliane Santos. Sejam muito bem-vindas. Casa de vocês. Obrigada. Estejam à vontade. E é para começar essa nossa conversa, eu já quero perguntar para vocês como é que vocês enxergam a escrevivência e como ela influencia a escrita de vocês. Bom, a escrevivência para mim é um ato político, é um ato libertador, tá? Porque nossos corpos, nossas vozes, durante muito tempo foram silenciados. E nós mulheres ficamos relegadas, né, como uma mera leitora. Né? Ler uma receita para fazer a comidinha do marido. Então, assim, quando eu digo que ele é um ato político, ela nos liberta, né? Porque a gente começa, é uma cadeia que existe quando a gente começa a escrever. A gente começa escrevendo pela gente, o que a gente sente, o que a gente traz. Isso nos liberta, né, gente? Porque quando a gente começa a escrever, a gente rompe com esses estereótipos, né, da sociedade e bate de frente com esse machismo que está aí. Por exemplo, quando eu comecei a escrever a primeira vez, eu fui bloqueada quando eu era criança, certo? Bloqueada em que sentido? Em que sentido? Assim, eu fui para a escola e lá eu fui escrever algo que a professora pediu e ela expôs. E mostrou todo mundo e todo mundo começou a rir. E eu tinha medo do que você tinha escrito. É verdade. E então eu disse, poxa vida, eu fiquei com muito medo. Eu vim me libertar muito mais quando eu cheguei na UFC, quando eu comecei a estudar. Eu estava com produção de literatura e eu amava livros. Porque eu tinha uma irmã contadora de história, lia para nós, né? Ela não era contadora de história, ela lia. E meu pai era um contador de histórias. E aí você só se libertou na fase adulta? Quer dizer, você passou a sua adolescência toda calada? Ou foi escrevendo e guardando? Não, eu escrevia, mas eu engavetava. Isso. Engavetei muitos textos. E você trouxe uma coisa falando do silenciamento, né, das mulheres, que tivemos durante séculos, né? Sim. Inclusive, você falou que começamos a ler, mas teve um período que nem ler a mulher tinha direito, né? Ela sequer era alfabetizada, não é isso? Sim, sim. E gente, escrever, ela é assim, nossa escrita, ela não é homogênea. Ela vem numa diversidade tão grande, trazendo as vozes de outras mulheres, como as indígenas, as negras, as periféricas, as lésbicas, né? E a gente traz essa história dessas mulheres, mães, filhas, e a gente vai trazendo. É a nossa história trazendo outras mulheres junto com a gente, fazendo essa tessitura. Eu digo que a nossa escrita é uma tessitura, igual um tapete, que você começa com várias linhas e vai tecendo e formar algo bonito.
Eu digo isso porque quando eu comecei a escrever, meu primeiro livro foi O Pilão das Letras. Quando eu comecei, eu escrevi esse livro que está prefaciado pela Rejane Costa Barro. Que é esta moça aqui do lado. Que essa moça maravilhosa, o que ela fez, que eu digo assim, nossa, eu tenho vergonha até de botar o texto, porque ela escreve muito bem. E me perguntaram, por que contos de cada? Porque eu, criança, eu não me via nos contos de fada, porque era aquele perfil de uma mulher europeia de pele branca, os dentes de marfim, os olhos azuis, e onde é que está essa... Onde é que eu posso ser essa princesa? Você não se enxergava ali? Não me enxergava. Então, quando eu digo conto de cada um, temos nossos contos. A gente traz a nossa memória, ancestralidade, a gente vai trazendo essa questão dos valores civilizatórios. Agora, eu quero saber em você, como é que a escrevivência, ela influencia a sua escrita? Ela me influencia de um modo muito libertador, porque eu fui filha única, eu só tive um irmão, né? E na minha casa ninguém tinha essa coisa de escrever. Minha mãe não trabalhava, meu pai trabalhava muito. Meus avós, quer dizer, a minha ancestralidade não teve essa coisa de escrita. E tinha muito também essa coisa de não... A minha mãe foi interna em colégio de freiras, porque era para casar, para aprender a bordar, a cozinhar. Quando eu nasci, a visão dela já era outra, porque ela casou muito jovem. Então, quando eu digo que a minha escrevivência é libertadora, é por isso, porque eu também comecei a escrever muito cedo. E muita coisa minha eu guardei durante muito tempo. Mas a partir de quê? De dores? A partir de dores. De dores, porque eu tive uma infância muito boa, mas assim, a gente teve umas tragédias, e meu pai foi para o combate do canal de Suez. Quando ele voltou meio... Ainda não estava casado com a minha mãe, mas eu tive muita essa vivência dentro da minha casa, da guerra, de muitos assuntos que às vezes eram proibidos, e a minha mãe não queria que a gente passasse por isso, queria que a gente tivesse uma coisa mais libertadora. E quando eu fui estudar, eu tive a sorte de cair nas mãos do meu padrinho literário, que é o professor Jorei Leitão, e ele viu que eu tinha esse dom para a escrita. E ele sempre dizia, você vai ser uma escritora premiada, uma poeta, porque você sabe metaforizar. Então, eu botei aquilo na minha cabeça, mas por muito tempo eu guardei, porque eu achava que aquilo que eu escrevia só servia para mim. Não servia para exemplo para alguém, não servia para outra pessoa olhar e dizer, puxa vida, eu posso me enquadrar nessa história, eu posso viver isso aqui. No momento que eu entendi que eu podia fazer algo, não só para mim, mas para os outros, aí eu consegui libertar a minha escrita. O poder da minha escrita feminina, que estava só dentro de mim, eu consegui trazer para outras pessoas. Maravilha. A Gilda, ela fala um pouco sobre as mulheres nordestinas, sobre a questão do patriarcado. Tá muito na sua escrita, né? Eu sou nordestina, por Piau, e lá em casa eu digo assim, que nós somos o Nordeste, porque eu sou piauiense, meu marido é do Rio Grande do Norte, meus filhos são cearenses. Então, eu acho que nós temos assim um pedaço bem gostoso do Nordeste dentro de casa. Bem representado. Então, o que é que acontece? Eu nasci numa cidade interior, embora uma cidade que tinha essa parte estrutural, educacional muito forte, né? E em Oeiras eu fui criada, foi a primeira capital do Piauí, mas assim, eu fui criada como? Naquele caminho de a mulher, você vai estudar, ser professora, casar e ter filhos. Só para você ter uma ideia, em 75 foi o primeiro concurso no Banco do Brasil e no Banco do Nordeste que mulher podia fazer concurso, porque era proibido, né? Só mulher. Uhum. E eu, em 75, eu tive essa possibilidade, fiz o concurso, passei, fui trabalhar no banco. Mas, assim, a minha como diz assim, a minha escrita, ela vem como diz assim, das minhas bases, certo? Porque, como eu sou nordestina, nasci no interior e fui criada lá, eu via o sofrimento das mulheres. Depois que eu fiquei adulta, foi que eu comecei a compreender aquelas mulheres que sofriam, que não tinham como estudar. Era debaixo do pai, primeiro da igreja, depois do pai e da mãe, e quando se casava, aí era também sob as ordens do marido. E aí, então, foi que aquilo ali me criou, como diz assim, um sentimento de busca, de resgatar
essa ancestralidade nossa que muita gente hoje não conhece. Embora hoje a gente viva num ambiente onde as coisas que acontecem com as mulheres já existiam no século passado, mas as pessoas entendem que não, que aconteceu hoje. Antigamente não existia. Existia, só que hoje se fala, hoje tem a televisão. Naquela época não tinha televisão e a gente não tinha possibilidade de falar, porque, inclusive, até se você chegasse e dissesse para seu pai, sua mãe, olha, o padre está me assediando. Ninguém acreditava em você, acreditava no padre. Então, eu era calada. E aí eu vi que hoje também a invisibilidade das mulheres, ela continua tão quanto antigamente. Você acha que está tão presente quanto antigamente? Sim. Mas certo. Por que você tem essa percepção? Porque eu vejo nas academias de letra, certo? Eu vejo nas academias de letra, quando uma mulher faz um poema, uma poesia, só quem curte são poucas mulheres, porque hoje as academias têm poucas mulheres, a maioria é homem. Homem não curte o que você escreve. Isso eu vejo na própria academia de letra. Agora, quando um homem escreve, aí levanta todo mundo, bate palma, você é isso, você é isso. Então, eu vejo isso nas academias que eu frequento, essa invisibilidade, que eu acho assim uma coisa tão negativa. E eu creio que seja, sabe, machismo medo. Estrutural também, né? É, estrutural. Porque o homem, eu creio que o homem tem muito medo da mulher. Porque ele sabe que a mulher é forte, muito mais forte do que ele. Então, isso já vem antigamente, né? Desde a Idade Média, eu acho que já vem desde antes de Jesus, nos primeiros livros que foi lançado ainda nas tabuinhas, né? E já existia isso colocar a mulher como se fosse uma costela de Adão. Daí, né? Daí você já começa o negócio complicado daí, né? Colocam a gente como se fosse um pedaço da costela do Adão. Então já fica difícil até começar a conversar sobre isso, assim, né? E outros, quando ele olha a mulher, ele olha para o corpo. Se você é gorda, se você é magra, se é bonita, se é feia, ele não olha a qualidade interna que você tem, o que é que você tem quando você fala, o que é que você faz quando você projeta qualquer ação dentro do seu interior e fora e no exterior. Então eu vejo isso muito, e dentro de casa mesmo, o marido, hoje alguns, né, já ultrapassaram um pouco essa linha, mas ainda continua muito presente. Eu vi no YouTube que uma poeta escreveu um poema, colocou no YouTube, no Maranhão. E veio um cara lá, até, né, que era uma pessoa até conhecida, né, a pessoa de projeção, disse, eu não sei o que é que mulher quer escrevendo. A mulher tem que ficar na cozinha. No dia de hoje, no século XXI, você vê um negócio desse. E outra coisa também que eu vi é que numa academia aí, um homem dizer o seguinte, eu não sei porque pobre quer trabalhar, ou quer estudar, o que é que pobre quer fazer na faculdade? Gente, pelo amor de Deus, nós estamos no século XXI. Então, o que é que eu escrevo? Eu escrevo a mulher pobre, a mulher prostituta, a mulher que foi violentada, a não violentada, que sofreu preconceito, aquela que lá nas brenhas do nosso Nordeste, que eu pesquisei, eu fui lá, eu vi a vivência, e elas me contavam aquelas coisas estranhas que aconteceram com o pai, a mãe, uma tia, sei lá quem, sabe? Fatos reais. Então, as pessoas pensam, não existia pedofilia no passado. Existia. Não existia preconceito, existia. Assassinato, existia. Tudo isso que a gente vive hoje existia naquela época, está no meu
livro. Homens quarentões casavam com meninas de 14, 15 E anos. outra coisa. Se isso, que Era. nome tem isso, né? E outra coisa, viu? Naquela época, os homens se casavam para ter uma mulher para cuidar dos filhos, da sua roupa, da sua comida, e eles passavam a noite nos cabaré. E saiu certo, porque eu fui atrás e vi até mesmo na minha cidade, pessoas lá da alta sociedade, tinha as mulheres santas viviam ali, né? Cuidando da casa, de tudo, e à noite o camarada do cabaré. Então, o que é que a gente pode esperar de homens desse tipo? Mas prazer não é para a mulher, né? O prazer sexual que eu estou falando. Né? Porque a mulher que sentia prazer nesse período era tida como uma mulher mundana. vadia, né? Exatamente. Se fosse uma mulher decente da casa, não podia sentir prazer. Na filosofia você já encontra, assim, filósofos dizer o seguinte, que se a mulher sente prazer sexual junto com o marido, ela não é uma mulher, ela é uma mulher da rua, ela é uma mulher, uma mundana. Então, até isso, você vê o quanto já na época medieval, e vem o tempo vem passando, os milênios, e acontece até hoje, que a mulher é vista desse jeito, a mulher é projetada para não ter prazer apenas, se a mulher se separa do marido, vixe, aquilo ali é uma puta, ela vira puta, porque separou do marido. E outra coisa também do que eu estudei, porque eu fiz filosofia, e a filosofia me abriu muito a cabeça, e eu estudei muito filósofo. Olha, esses filósofos eram todos contra as mulheres. Inclusive, Aristóteles dizia assim, a mulher é muito suja, ela sangra todo mês. É melhor o homem dormir com o homem do que com a mulher. Santo Agostinho também. E por aí ia, sabe? Platão, também. E você entra na filosofia, entra na igreja, a igreja denegria também as mulheres. E até assim, você vê, no ato sexual, a mulher tem que ficar por baixo ou por cima. Por quê? Domínio. Exatamente. Ainda bem que isso está mudando, né? Exatamente. Ainda bem que estamos bem, mudando. né? E ainda bem. Mas a gente vai continuar com essa conversa no próximo bloco. Voltamos já já. Meu mundo você é quem faz. Música, letra e dança. Tudo em você é fugaz. Tudo você é quem lança mais e mais. E só vou te contar um segredo. Não, nada de mal nos alcança, pois tendo você, meu brinquedo, nada machuca nem cansa. Então não venha me dizer o que será da minha vida ou sem você. Noite de frio, dia não há, e um mundo estranho pra mim me segurar. Então onde quer que você vá, é lá que eu vou estar. Amor esperto, tão bom te amar.
Estamos de volta com Roda de Mulheres falando sobre escrevivência, essa forma tão poderosa de narrar a vida a partir de vivências femininas. A escrita é também um ato político, especialmente quando vem de corpos historicamente silenciados. Eu vou perguntar aqui para a Roda a opinião delas a respeito da crítica e do mercado literário, como é que eles tratam a escrita feita por mulheres, na opinião de vocês? Por conta da minha experiência profissional, enquanto revisora gramatical e ortográfica, que nós tínhamos muita escrita masculina, muita. O homem lançava o livro com mais facilidade, às vezes pelo poder aquisitivo e tal, e a mulher ficava... Atualmente, as mulheres, além de estarem produzindo mais, publicando mais, têm tido uma certa, não diria facilidade, mas uma certa abertura para publicar, para produzir seus escritos e publicar fazendo chegar às pessoas o que ela escreve. Não relegando mais dentro das gavetas, como ela fez, eu fiz também. Mas, assim, ainda há muito o que conquistar para as mulheres. Eu acho que a escrita, essa coisa do mercado literário mesmo, ainda está muito feminina. As editoras agora estão abrindo um pouco mais para as mulheres. Se você for numa editora dessa, você vai mandar fazer um livro seu, confeccionar o seu livro. Se você entra na parte da diagramação, da grade mesmo, que toma conta do seu livro, a maioria é homem. Aqui e ali você vê uma moça, uma mulher trabalhando. Todos os funcionários são masculinos. Nós tivemos agora a Bienal, há pouco tempo, tivemos a Bienal do livro que colocou a mulher como centro, né? E eu acho que foi fantástico, né? Exatamente, ações como essa, eu acho que empodera a mulher e dá visibilidade. Eu queria ouvir vocês sobre isso. Eu sou prova viva, né? Porque eu participei de 2 coletâneas, uma eu fui organizadora. Como eu falei que a Rejane também ela fez a revisão desse texto, que essa coletânea chamada Força, quando a gente foi escolher, né, o nome desse título, ele disse assim, esse título, elas disseram assim, não botar a força da mulher. Eu digo, eu não quero esse artigo, esse A. Esse A é um artigo definido. A força, é aquela força que a gente vem e bota... Não, essa força ela é subjetiva. Força da mulher, ela é subjetiva. Imagine a força da mulher negra, o que essa mulher não sofreu, né? Essa de ter o seu filho e não poder dar de mamar. Né? Essa que dá o filho da branca, mas não dá de mamar o seu filho. Então, gente, isso é doloroso. Você vê seu filho levando para outros campos que você ia se separar do seu filho. Então, assim, essa força descabível que a gente diz, onde é que ele encontrou tanta força para isso? Então, essa força subjetiva. E aí eu disse, tiro o ar. Nós não vamos referenciar a esse A, tira esse A. E aqui dentro desse livro foi escrito textos de mulheres negras que sofreram altos preconceitos e deixaram legados de histórias, né? E exemplos. E aqui tem o 2º capítulo, que é a nossa escrevivência. Como eu escrevi com a Zoilda Trindade, que é uma grande pesquisadora negra, e ela dizia assim, que a invisibilidade é a morte em vida. E ela dizia que nós temos que ter afetividade, nós precisamos afetar alguém para ser afetado. A partir do momento quando você vai lá, a gente chega para mim e diz assim, Eliane, eu estou passando por isso, aquilo, outro, tal, muitas vezes chega lá. Às vezes a história da Rejane, ela está falando, me dando voz. Então, se eu chego para ela, eu falo coisa para elas, para levantar, né? A Rejane, ela vai dizer assim, muito obrigada, você não sabe o quanto você me fez bem. Então, eu fui afetada também, né? Eu fui afetada com essa afetividade dela. Eu dei algo para ela e ela me deu de volta. Então, é sobre isso. E essa escrevivência, gente, como eu digo que é um ato político, né? Porque ela é libertador. Como nós, né, nesse período idos, nós muitas vezes silenciadas e sem poder falar, sem poder dar direito à vez e à voz. E quando a gente sai do silêncio, a gente dá voz a outras. Isso é muito importante. Lá, uma coisa também, falando sobre essa questão que você falou do mercado. Algumas vezes a pessoa escreve, e por que muitas vezes engaveta? Porque o próprio mercado diz que aquele tema não é rentável. Na sua opinião, quais são os temas vendáveis, segundo o mercado? Hoje em dia, os temas vendáveis que estão usando muito é a coisa do espectro autista, porque muita gente quer entender, quer conhecer, quando é um especialista que escreve, não é?
A poesia ainda é uma coisa rentável, porque muita gente gosta da poesia, gosta do poema. E esses temas mais recorrentes de amizade, de medo, algumas coisas são sobre as mulheres, sobre as questões femininas e feministas. Isso também são temas rentáveis. Sobre o negro, sobre o índio. Esses temas, eles foram assim, bem protagonistas na Bienal que nós tivemos. Sim. A Gilda esteve na Bienal do Rio, né? Como é que foi lá? Qual foi o tema? O que é que você trouxe de lá? Não, lá a gente viu o seguinte, a Bienal do Rio, uma coisa imensa, né? Era muito diferente daqui de Fortaleza. Mas o que eu vi lá é que essa parte do negro, né, do homossexualismo, Sim. né, do feminicídio, sabe? Ela estava muito latente, as pessoas falavam muito, como também a parte da literatura Eram os temas infantil. condutores, seria isso? Hã? Eram os temas condutores. Também a literatura infantil. A literatura infantil foi muito forte, né? Muito forte. A gente viu nos noticiários, Isso. muito forte. Muito forte. Eu acho que foi um dos temas mais fortes. Você via filas de ônibus imensas, certo? As crianças descendo e aquelas escolas conduzindo. Isso é maravilhoso, né? Porque a partir da infância, a partir que você começa a colocar na criança a vontade e o gosto pela leitura. Isso é muito bom. E a gente tem que ter um certo cuidado, né? Quando assim, eu vejo essa questão, porque eu escrevo para a criança, da gente usar determinados termos, né? Isso. Muito cuidado hoje em dia, porque a gente está lutando para essa questão do preconceito estrutural. Né? A gente ter essas escritas para essas meninas, dar voz a essas meninas. As meninas, vamos dizer, negras, as indígenas, os descendentes eu até nesse livro eu tenho aqui, de ciganos, porque para a gente ter esse olhar, né, porque a gente tem que ser que nem Sankofa, né, aquele pássaro Sankofa que ele tem que estar sempre olhando para trás. A gente tem que ser que nem Sankofa, olhar para trás, para ver o que você passou no passado, ressignificar o presente e transformar esse futuro. E para isso a gente tem que ter determinado cuidado quando se escreve para a criança pequena, para a criança bem pequena. Com certeza. Em relação à escrita feminina, eu acho que ela está muito aquém, certo? Muito mesmo. Você acha que não contempla? Muito pouco. Porque até eu tenho compromissos assim, com algumas escritoras que moram em São Paulo. A gente faz uns cursos e ela sempre fala, eu pergunto para ela, o mercado, como é que está? Aí ela diz, o mercado para a mulher está muito difícil. Inclusive hoje também, com essa explosão a literatura, né, ultimamente deu uma indignada muito grande, né? As redes sociais, muitos grupos de leitura e muita gente escrevendo, mas ela diz também que há muita coisa enganosa na mídia, ela lhe promete e não lhe dá nada, principalmente do Nordeste. A escrita nordestina, ela não é uma escritura, como se diz assim, real, como eles acham que deveria ser. Eles acham que a nossa escritura, tanto de mulher como de homem, ela é lá embaixo. Você tem que sair daqui desse Nordeste e ir para o Sul, se você quiser ter vez. Não tem uma valorização, é isso? Uma valorização, mas porque não tem. Eu não vejo, Gilda, assim, eu vejo dessa forma. É porque, assim, o nordestino, né, quando ele sai de sua terra para ir para o sul concorrer qualquer concurso, a gente vai para incomodar, a gente vai para ganhar. Então, é a visão que eles têm sobre a gente. Não. É a visão que eles têm sobre a gente. Eliane. Sim. Não é essa visão, não. Sabe o que é? É o preconceito. Exatamente. Mas é o preconceito de que o Nordeste é um estado ainda muito confuso nos conhecimentos, ainda, como se diz assim, muito
analfabeto. Ele acha que o nordestino não tem capacidade, que não né? tem capacidade. A gente, o Nordeste é um Não, nós celeiro. estamos em primeiro lugar na educação. Não, mas isso aí já é outra coisa, né? Porque aí já é... Mas essa é uma visão que vocês têm de quem nos vê de fora ou aqui de dentro? Porque o que eu entendi é que vocês estavam falando que a escrita não era valorizada aqui dentro. Não, Nordeste. eu vejo Lá fora. a escrita do Nordeste, ela não é valorizada lá fora. Lá fora. Ela não Mas é. é óbvio. E também aqui no Nordeste também não é. Sabe por quê? Xenofobismo, Porque eu vou lhe dizer uma xeno- coisa. Eu cheguei Xenofobia. numa livraria, eu perguntei se eles estavam recebendo um livro para vender, que eu tinha um livro e tudo. E falei do meu livro, que tinha sido, inclusive, tinha alcançado uma boa colocação na Flip do Piauí. E nós não recebemos livro daqui. Só recebemos de fora. Nós não recebemos livro do nordestino. Daqui de Precisamos mudar essa visão, não é isso, gente? A gente vai continuar com essa conversa no próximo bloco, voltamos já já. Te procurar, andei a cidade inteira, mas cadê você, cadê você? A cidade é grande e as pessoas muitas, e eu por aí sem te encontrar. Vou pedir a Oxalá, Oxalá quem guia é Tavavá, Oxalá quem te mandou. Tanta volta pra nenhuma resposta, tanta volta pra nenhuma resposta, tanta volta pra nenhuma resposta. Nenhuma resposta, mais um punhado de folhas sagradas pra me curar, pra me afastar de todo o mal. Oi, para raio, bete branca, a saber. Abre caminho, Patchouli. Voltamos com Isis Maria, acompanhada por André Dete. Que presente ouvir a sua música, hein, Isis? Isis, eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória. Como é que você chegou até aqui? Bom, eu sou estudante do curso de música da UFC. Sim. Ele veio depois, mas a minha trajetória mesmo começou quando eu ainda era muito pequena, tinha 5 anos de idade. Lá na cidade de Paracuru, que é onde eu cresci, me considero filha da terra. E aí lá cresci participando de orquestras de flauta doce, canto coral. Como minha mãe era uma mãe solo, ela trabalhava muito, então tudo que ela precisava, ela me colocava. Então fiz parte de todos os projetos sociais que o Paracuru teve. E aí foi isso. Cheguei na adolescência, minha mãe me botou na música. Tipo assim, vá pra música. Eu não passei no que eu queria, ela botou, vá pra música. E aí eu entrei no curso, me apaixonei. Conheci o André, que a gente formou... Parceria? Uma parceria, um grupo de samba, que a gente está aí na cidade já tocando, vai fazer 4 anos, né? Esse ano já. E aí se chama Semente Brasileira. A gente toca nas noites, toca em cidades vizinhas também. É muito bom. E um outro que eu gostaria de comentar é que eu também sou uma cantora da Caravana Cultural, cantora e batuqueira, que é uma escola de percussão, que está aí há mais de 20 anos na cidade de Fortaleza, que é um projeto que abre portas muito grandes. Já fui com a Caravana tocar em Maranhão, toquei em Salvador. E, por último, a gente participou de uma Bienal Percussiva. Que foi na França, né? Que nós viajamos. Essa caravana foi longe, né? A caravana foi longe, leva longe, porque é o batuque, né? O amor
carrega, assim, a força do tambor consegue levar a gente para muitos lugares. Aham. E foi um momento muito, muito importante, assim. Eu acho que quando eu subi no palco para cantar para um monte de gente branca que não sabia falar a minha língua. Então, foi uma coisa muito, tipo, onde a música pode me levar, né? Sim. Tipo assim, com a potência que a música faz. E tantos caminhos que a música abriu na minha vida, né? Então, a gente participou lá da La Biennale de la Percussion Da percussão. de Rennes. Então, foi muito importante, assim, muito bom. Contagia as cores e as línguas, né? Aham. Independente das cores e das línguas, a Todo sua mundo se música, o seu entendeu. batuque contagiou a França. Com né? certeza. Legal. É uma delícia isso, né? Como a música, ela consegue Tem esse poder, fazer, né? ela tem esse poder realmente, né? É. De unir, de conectar, Isso. né? E E de a você levar suas raízes também, vai ter essa troca, né? Raízes. A França, ela dá muita essa abertura também, né? Eu senti lá na França tinha um movimento muito de brasileiros. A gente foi pra roda de samba, a gente foi pra baile funk. Foi até engraçado que a gente saiu do Brasil para vir pro baile funk e pro samba aqui na França. Não, mas eles têm uma paixão por brasileiro que é impressionante. Eu estive fazendo uma residência de teatro lá numa época e assim, a gente estava na faculdade, acho que, como é que era o nome? Na faculdade Nanterre, lá na França, e quando descobriram que tinha brasileiros lá na plateia assistindo a aula lá, eles pararam só para falar sobre o Brasil. Impressionante como o brasileiro lá é muito bem visto, graças a Deus, né? Ainda bem. E quando você fala isso, assim, você dizendo assim, sou do batuque, não sei o que, eu disse, nossa, olha aí a vibração dos tambores no sangue dessa menina. Pelo amor de Deus, que maravilha. Que delícia, Que né? delícia, né? Esse pertencimento, parabéns. Muito Esse obrigada. pertencimento. Até porque o samba, ele teve muita dificuldade com mulheres no seu processo, né? Completamente. Até como nós tínhamos comentado ali fora antes, que um exemplo do apagamento das mulheres no samba, né? Que foi Dona Ivone Lara, uma grande mulher que, para ela começar, ela, com as suas composições para as escolas de samba, ela usava o nome do primo, porque se fosse o nome dela não ia ser aceita, né? Então, isso é um histórico grande de mulheres que tentam, e aí vem essa onda nova da gente se mostrar, colocar a nossa voz para fora mesmo, mostrar que o nosso batuque tem força, entendeu? Mostrar a potência feminina dentro da música. Elas falaram aqui desde o começo sobre essa dificuldade que hoje ainda é difícil na questão da escrita, né? As mulheres se projetarem. Como é que é isso no samba hoje? No samba, pelo menos aqui na cidade de Fortaleza, eu tenho começado a ver um movimento mais forte de mulheres começando a aparecer na cena, né? Porque antes eu lembro que quando a gente começou a banda, era sempre muitos grupos de samba, que tipo, tal hora 7 homens, só via homem dentro das... E aí tem grupos de samba de mulheres hoje em dia. Essas mulheres, que é um grupo de samba maravilhoso, Tinha que o eu samba adoro. delas também, que mudou de nome também, né? O samba delas já esteve aqui no programa. Eu não cheguei a conhecer o samba delas. Eu acho que cheguei um pouco depois aqui em Fortaleza, então tem muita coisa que vem de antes que eu não consegui pegar, né? Mas, enfim, tem Gabi Nunes, tem a Liz Pereira também, que é do Sambonja. Então, são mulheres que estão chegando, botando a voz para jogo mesmo, cantando o samba, com a raiz feminina, né? Que vem desde Tiziata, essa relação, né, do samba ancestral, assim, das mulheres, que elas que fizeram a base do samba para que os homens cantar, entendeu? Tia Seada abriu suas portas para eles fazerem um batuque dentro do quintal, mas se não fosse a Tia Seada, será que tinha exemplo? Exato. Não teria, né? Talvez. Você falou até um negócio interessante, porque na época também fazer samba era uma coisa que meio que proibida, né? Marginalizada. Era completamente. marginalizada. Inclusive, tem um outro adendo para fazer, Só que pensa o negro, né? O negro, principalmente o negro carioca, né? Aqui em Fortaleza, o samba era uma coisa muito, antigamente, presente nas regiões mais afastadas do centro de Fortaleza, né? Então, era uma coisa que você via mais distante, só se eu fosse lá, sei lá, para o Bom Jardim, eu ia encontrar. E aí, uma história importante, que eu até li o livro da Mocinha. Vocês conhecem o bar da Dona Mocinha? Sim. E ela foi uma mulher super importante para abrir esse espaço para as pessoas ali dentro, perto de Praia de Iracema já. Ela abriu a casa dela para fazer o samba, o que tudo começou com Só Vem Amigos, Vamos Cantar Juntos, virou um grande movimento de samba. Que hoje já é ponte. E hoje é ponte de samba. Então, tipo assim, para isso acontecer, foi preciso a Dona Mocinha abrir esse espaço com a sua, tipo, fazendo comida, brincadeira, que ela era uma mulher muito brincante, assim. E apaixonada pelo samba, viajou para
para o Rio de Janeiro para dançar nas escolas de samba. Então, ela tem uma história super interessante, assim. As mulheres sempre protagonistas, né? Sempre protagonistas. Protagonismo. É isso. Olha, muito obrigada pela sua participação. Sua voz é maravilhosa. Você tem músicas autorais? Não. Então, eu recentemente, dia 21, lancei uma música em parceria com o Ricardo Nazareno, que é um amigo da família de muito tempo. E ela se chama Você Não Faz Ideia. Não é uma composição minha, mas ele me deu para interpretar. E é uma parceria, assim, eu, Ricardo Nazareno e o Alan Jones, que fez todo o arranjo da música com os instrumentos. Você vai cantar no final? Vou cantar no final. Pronto, a gente vai... Quero agradecer muito, André, a sua presença, a sua participação aqui. Muito obrigada, gente. Sucesso. E quando quiser, a casa aqui é de vocês, tá bom? Muito obrigada. Bom, estamos chegando no finalzinho do programa, mas antes eu quero as considerações finais aqui das minhas queridas escritoras. O que vocês teriam a dizer para quem está nos assistindo agora? Sobre a literatura, né? Principalmente a literatura feminina, eu continuo ainda muito descrente de uma atração na mídia, porque realmente as mulheres ainda estão muito aquém dos homens, né, quando escrevem. A gente sente que os livros... Talvez não estejam, eu não acredito que estejam aquém, mas eu acho que tem uma certa dificuldade na publicação maior, né? E isso deixa a gente lá atrás, né? Porque a publicação de um livro de uma escritora feminina, você publica, por exemplo, aqui em Fortaleza, você escreve um livro, você passa 2 anos escrevendo um livro, aí manda ainda para fazer toda a revisão, né? É mais que um parto, né? Porque parto é 9 meses. Pois é, são 2 anos, né, de parto. Uhum. E aí você manda para a revisão e quando termina, você lança. Aí joga na gaveta. Gente, essa realidade tem que mudar, né? Não vende nada. E outra coisa, as editoras, elas cobram um preço altíssimo por uma venda do livro, por uma publicação, né? Para ela fazer o livro e tudo. E aí ela faz o livro, eu digo isso porque esse livro aqui, Bandas e Bundas, Ave Maria, Amém. Gostei do título. Foi meu último livro. Mais recente. Não digo o último, mais recente. Foi meu último livro recente que eu lancei. E fala sobre o quê? Ele fala, são 12 contos sobre mulheres. Certo. Contos de mulheres do século passado, mulheres que sobreviveram eu digo até assim, uma humanidade totalmente irracional, né? Preconceitos, mulheres que viviam no interior do Nordeste. Então, só a gente frequentando é que a gente sabe o sofrimento dessas mulheres em relação à vivência dela sexualmente, a vivência dela em estado de querer estudar, querer sair daquilo ali. Elas não têm voz. Os maridos não aceitam e vivem naquela sobrevivência e dizem assim, não, vivem naquela sobrevivência de dizer, Deus é quem sabe. Certo. É o gosto de Deus. Pronto, aí tem o Bandas e Bundas, Ave Maria, Amém. Amém. E o outro livro, qual é? Esse outro livro aqui é o Hálito, é um monólogo de mulher. Certo. Quando ela completa 81 anos, ela conta a vida dela toda, também uma nordestina, sofrida. Onde é que encontra esses livros? Comigo. Esse daqui eu não tenho mais. Através do seu Instagram, você... Através do meu Instagram, do meu WhatsApp, né? Eu ainda tenho um pouco desse daqui. E esse aqui foi mais vendido então, no Piauí. Corre, meu povo, porque já está acabando, hein? E a Rejane? Eu participo com várias antologias, em várias coletâneas, nacionais e internacionais, mas tenho esse filho, que foi lançado em 2014 pela editora Prêmios, que chama Águas do Tempo. Eu levei 4 anos para produzir esse livro, mas foi muito bem-vindo quando chegou, porque já com poemas premiados, e a minha escrita ela não tem muito uma temática.
mesmo a poesia ou a prosa. Eu escrevo o que eu gosto, eu escrevo o que vem a mim, que eu acho que algum ente soberano manda. Eu tenho participado agora de um programa onde eu tenho um quadro chamado Gente que Brilha na Terra da Luz. Sim. E está me dando a oportunidade de homenagear personalidades cearenses. Então, eu vou lançar esse livro em breve. Ele não foi lançado ainda? Esse aqui já. Esse livro de crônicas que eu vou lançar. Crônica. Esse foi lançado em 2014, já está esgotado e eu vou ver se consigo fazer uma segunda edição dele, de fazer uma nova tiragem, porque muita gente tem me pedido, graças a Deus gostaram muito dos poemas, foi uma estreia muito boa, e aí é isso, eu gostaria imensamente de agradecer essa oportunidade de estar com essas mulheres que tanto têm para nos ensinar, porque eu sempre digo que a gente tem muito o que ensinar e também tem muito o que aprender. Isso, é verdade. E você? Eu quero agradecer, primeiramente, né? Quero dizer a do P, a O para todos nós. Quero agradecer a graça que desce de estar no meio de tanta gente maravilhosa. Quero falar um pouco aqui do Conto de Cada, que ainda não foi lançado de primeira mão, onde eu trago histórias, histórias onde vai contemplar a questão étnica do Brasil, as crianças, né? Gente para infanto juvenil. E também trago mulheres que foram fios para a minha tessitura do meu pertencimento, para hoje eu estar aqui. Isso aqui foi recorde de venda, né? Recorde de venda, eu não tenho... Eu pedi para fazer uma tiragem agora, porque ele vendeu todos, em parceria, assim, orientada pela minha mentora, chamada Arlene Portelato, uma grande jornalista que eu amo. E aquele Força da Mulher também, foi... Aquele das mulheres, a Força da Mulher, ele também foi recorde de venda no estande da Juvenal Galeno. Gente, maravilha. Pronto, obrigada. Vamos ficar aguardando aí as novas edições, né? Vamos. Obrigada, Rejane, a Gilda, Eliane, por dividir conosco suas escrevivências. Gratidão a Isis Maria e André por nos alegrar com a sua música. E muito obrigada a você que está com a gente nesse espaço de troca e escuta. Se essa roda tocou você de alguma forma, então curta, comente, compartilhe. A sua participação fortalece essa rede e faz a nossa palavra ecoar ainda mais longe. Até a próxima roda de mulheres. Um beijo grande. Até lá ficamos com Isis e André. Você não faz ideia o quanto esperei pra te ver. Você não faz ideia do amor que tenho pra dar. Você não faz ideia o quanto eu quero te ter, olhando a lua cheia à beira-mar. Você não faz ideia o quanto esperei pra te ver. Você não faz ideia do amor que tenho pra dar. Você não faz ideia que eu nasci pra você. Acende essa candeia, vem sambar. O amor tem que acontecer. A flor tem que desabrochar. E a dor necessita estancar. E é preciso chover pra semente brotar. Viver é melhor que sonhar. Então vamos realizar, deixar acontecer, amanhecer e se agarrar, deixar acontecer, amanhecer e se beijar, amanhecer e se beijar.